Boa tarde a todos. Muito obrigado, Léa. Agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nesta casa, onde sentimos como nossa casa e por isso nos sentimos bem. Hoje nós gostaríamos de falar de um tema que é um tema que abre os escritos de João nos seus registros do Evangelho. Se nós pegarmos os 4 grandes evangelistas, nós vamos perceber que o Evangelho de João tem características diferentes dos outros 3. João era um discípulo muito próximo de Jesus, e essa proximidade a gente percebe até pelo fato de que João estava com Maria aos pés de Jesus quando seu corpo foi crucificado, e Jesus então diz a ela: mãe, aí está o seu filho, filho, aí está a sua mãe. Então Jesus atribui a João a responsabilidade de cuidar de sua própria mãe. Ninguém faz isso com alguém que você não confie. Então a confiança de Jesus, a proximidade com João é muito grande. E nós vamos perceber a maneira como João avança nos temas e na visão de Jesus, uma posição muito singular em comparação com os demais evangelistas. Todos eles, claro, têm méritos, têm características pessoais que eles colocaram nos seus escritos, altamente inspirados, mas João tem uma característica um pouco mais simbólica, de percepção mais profunda, talvez, da natureza de quem era aquele que se apresentou como mestre de todos. Tanto é assim que nós observamos que depois de Jesus já haver voltado à pátria espiritual, no momento em que ele quer passar todo o panorama de como seria o desenvolvimento religioso e filosófico do mundo, naquilo que é a grande revelação, que é o Apocalipse, quem é que ele escolhe? É exatamente João. É o espírito de João que ele leva ao plano espiritual em desdobramento algumas vezes e transfere então para João todas as informações que constituem a história daquilo que nós estamos vivendo, especialmente estamos vivendo nesse momento em que se encerra um ciclo de evolução. Nós vamos falar hoje exatamente do início, quando João fala que o Verbo se fez carne, falando sobre a presença de Jesus entre nós. E o que nós vamos falar baseia-se em algumas obras que são as seguintes. Pegamos algumas figuras e informações na Enciclopédia Livre, na internet, o Novo e o Velho Testamento, o livro Consolador, de Emmanuel, também Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, psicografado pelo Chico, o Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, Luz Imperecível, que é um trabalho da Federação Espírita Mineira, coordenada pelo Honório Onofre de Abreu, Folha Espírita, número 439, uma edição de maio de 2011, onde é relatado alguma coisa a respeito de uma entrevista feita por Chico Xavier, né? E aqui, além disso, acabei me esquecendo, mas o A Caminho da Luz, também de Emmanuel, foi consultado para que a gente pudesse trazer essas informações. Vamos começar com trechos do Evangelho registrado por João. Então estamos bem no início, quando João apresenta os seus escritos. E João então começa dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este estava no princípio com Deus. A que princípio João está se referindo? Possivelmente o princípio do nosso planeta. No momento em que Jesus recebe a atribuição do Pai Celestial de conduzir a evolução de muitos e muitos espíritos, somos bilhões de espíritos, né? Sob a responsabilidade de Jesus, pelo menos 30 bilhões de espíritos, onde ele é o grande pastor que coordena o seu rebanho. E ele avisa que ele tem mais do que esse rebanho, não é o único, né? Então, Jesus estava perfeitamente identificado com o Pai nesse propósito, espíritos totalmente evoluídos que se aperfeiçoam até o limite em que o espírito humano pode chegar,
ganham integração com o Pai Celestial. E nessa integração ele então estava com Deus, né? No instante em que o Pai Celestial então atribui a ele, bem no princípio do nascimento do nosso mundo, a responsabilidade por conduzi-lo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós vamos ver daqui a pouco Emmanuel detalhando estas informações para nós. Lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel é explícito em dizer que Jesus é o grande construtor do nosso planeta, atendendo aos desígnios do Pai. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Se nós pensarmos nessa ideia de luz, de iluminação, de crescimento, né, de redução das nossas escuridões interiores, é Jesus exatamente o grande iluminador das nossas vidas. E esta posição dele é tão profunda que, aliás, é o próprio João que diz que Jesus é a luz do mundo, né? Então João tem essa compreensão muito profunda, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ou seja, ele veio para nos alimentar e para nos iluminar espiritualmente, como grande responsável por essa tarefa. Tarefa essa que aparentemente só é atribuída aos espíritos dito Cristos, ou seja, aqueles espíritos totalmente eliminados e que se colocam na condição então de Messias, a quem se atribui essa enorme responsabilidade. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veja, João escreve depois da passagem completa, em que Jesus, inclusive, já havia sido martirizado, né, crucificado. Então, João percebe, na visão profunda que ele tinha, como essa, de que era um espírito integrado com o Pai, com essa enorme responsabilidade, ele, imagino, né, que tenha escrito isso até com uma certa tristeza, porque o nosso Messias, o nosso responsável, o nosso irmão maior, vem, resplandece nas trevas, mas nós, que ainda habitamos as trevas da nossa própria ignorância, não conseguimos compreender quem ali estava e a profundidade da sua presença entre nós. Lá no livro Consolador, refeita a pergunta a Emmanuel. O livro Consolador é um livro maravilhoso, né? Primeiro porque ele tem uma estrutura parecida com a do Livro dos Espíritos, um conjunto de perguntas feitas e a resposta então dada por Emmanuel através da psicografia do Chico. Mas também porque ele trata, está organizado assim, a sequência das 3 feições que a doutrina espírita possui: ciência, filosofia e religião. Então, quando está se falando de religião, pergunta-se para o Emmanuel: no princípio era o verbo. Como que deveremos entender esta afirmativa do texto sagrado, ou do Evangelho? Vejam o que Emmanuel, com toda a sua capacidade, com a sua compreensão, com todas as observações que ele teve do plano espiritual, com acesso a registros muito importantes e com a sua facilidade de redação, né? Porque Emmanuel, através da psicografia do Chico, ele não apenas nos coloca palavras muito importantes, mas ele coloca palavras e textos com um valor literário muito grande, né? Ele é um grande escritor. Então, vejam o que o Emmanuel responde. O apóstolo João ainda nos adverte, ele complementa a pergunta, que o verbo era Deus e estava com Deus. Isso foi inclusive utilizado no início do desenvolvimento do cristianismo até para criar um dogma, né, de que pessoas de Deus e que Jesus seria uma dessas pessoas, um pedaço da divindade. Interpretação essa que muitos até hoje têm. Nós, na doutrina espírita, não entendemos desta forma. Entendemos Jesus como espírito totalmente iluminado, que atingiu a perfeição humana, mas é criação do Pai, tanto quanto nós somos também. Só que alguém que chegou muito antes, né? Nós ainda estamos batalhando
caminhando para sair da escuridão. Jesus chegou à iluminação total muito, mas muito antes de nós. Neste princípio, quando o mundo nasceu, hoje nós olhamos a maneira como a ciência data o nosso planeta, pelo menos 4,5 bilhões de anos. Então nós estamos falando de um espírito que há pelo menos 4,5 bilhões de anos já era um espírito totalmente iluminado e aperfeiçoado, né? Ou seja, não é qualquer um. Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do verbo para o orbe terrestre era e é Jesus. Então Jesus não apenas passou, Jesus continua, Jesus recebeu esta responsabilidade e continua dando conta dela, né? De nos ajudar na nossa condução do progresso. Identificando com a sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Essa integração de Jesus com o Pai é tão grande, na intenção, nos desígnios, etc., que ele chega a dizer, eu e o Pai somos um. Somos um como? A mesma pessoa? Claro que não, ele é criatura do Pai, né? Mas ele é um com o Pai no seguinte sentido: o que ele faz nada mais é do que a vontade do Pai, porque ele aprendeu totalmente as leis do Pai Celestial e tudo o que ele fazia atendia e atende a essa vontade e segue essa lei. Visível ou oculto, porque muitas vezes, uma grande parte da humanidade nem reconhece o Cristo como grande governador do planeta. Mas não importa, como diz Emmanuel, né? Visível ou oculto, o verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Jesus é o grande provedor do nosso progresso. É Ele que propiciou tudo, desde o estabelecimento do planeta. O planeta era uma massa ígnea que lhe foi entregue. Ele juntou-se aos seus prepostos, espíritos cientistas com domínio de tecnologia muito avançada. Então eles constroem um cenário da vida, fazem as experiências, vão definindo como é que a vida vai se estabelecer neste planeta, como que as espécies vão se suceder, vão se aperfeiçoar, como que a vontade do Pai, através das suas leis, essa vontade se estabelece no ambiente do nosso mundo, e não apenas enquanto encarnados, mas no entorno do nosso mundo. Porque no entorno nosso, né, aquele que seria o mundo espiritual mais próximo de nós, estes ambientes também são responsabilidade de Jesus. E é Ele que está conduzindo a todos. E a todos mesmo, não apenas seres humanos. Todos os seres que por aqui passam, aqueles que ainda estão no reino mineral, estão no reino vegetal, no reino animal, todos estão sob a responsabilidade e sob o influxo das vibrações amorosas de Jesus. Então é um espírito de um tamanho tão grande que muitas vezes Emmanuel nos fala que é até difícil para nós entendermos a grandeza do Cristo por tudo aquilo que Ele é, que Ele pode e que Ele faz. Verbo significa a palavra criadora. Verbo é o poder criador de Deus. Verbo é ação. Não é assim que a gente aprende nas categorias gramaticais? Lá quando a gente faz os cursos de português. Então o verbo é ação, é o que determina a movimentação toda no universo, né? Jesus foi o Messias divino, ele é o governador do planeta e tem uma condição de co-criador. O Criador é o Pai, mas o Criador se serve dos seus ministros, se serve dos seus cooperadores diretos, para que eles possam atuar desta forma, né, no sentido de nos ajudar nesta evolução. Por falar em evolução, André Luiz nos ajuda a compreender este fato no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele fala da evolução aqui no planeta, mas fala também da evolução no mundo espiritual. Então André Luiz, num momento assim de grande inspiração, né,
Claro, ele em espírito, recebendo informações nas escolas espirituais que ele estava frequentando. André Luiz então diz o seguinte, veja que frase maravilhosa. O fluido cósmico, veja que ele adota a mesma nomenclatura de Kardec. Muita gente hoje reclama, puxa, mas Kardec usou fluido, por que a palavra fluido? Porque essa era a nomenclatura da época. Era assim que os físicos e os químicos chamavam as coisas. Tanto é que aquilo que hoje nós chamamos, por exemplo, de corrente elétrica, os físicos, ao tempo em que a doutrina espírita chegou, e Kardec então adotou a nomenclatura da ciência, os físicos falavam de fluido elétrico, ou calor, o fluido de calor. Então esta era a expressão que estava consolidada na ciência. E Kardec usa, e André Luiz utiliza a mesma nomenclatura, já muito tempo depois, em meados do século passado, mas André Luiz usa o mesmo conceito. O fluido, que na realidade é matéria, só que é uma matéria que os instrumentos nossos ainda não conseguem detectar. Embora os próprios cientistas tenham dito que a quantidade de matéria que a gente detecta certamente é uma quantidade muito menor daquela que realmente existe, que ainda não é captada, mas já é identificada pelo menos nas equações que eles desenvolvem. Eles sabem que existe mais, eles só não estão captando com os instrumentos que nós temos. Os nossos instrumentos ainda não têm sensibilidade suficiente para captá-lo. Mas o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, aspiração, respiração do próprio Criador, uma imagem para facilitar a nossa compreensão, ou força nervosa do Todo-Poderoso. Se nós pudéssemos imaginar um grande cérebro divino, é claro que isso é só uma comparação para nos ajudar a compreender, né? Mas essa força nervosa do Criador que preenche o universo, ou na verdade preenche os multiversos, os inúmeros universos que existem, esta força é o plasma divino, é o plasma da criação. Nesse elemento primordial, continua André, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Isso aqui é maravilhoso, para que nós possamos entender. Vamos imaginar que nós estivéssemos debaixo d'água num grande oceano, né? Esse oceano poderia ser o fluido cósmico, que todos nós, todas as criaturas, animadas e inanimadas, estão imersas nesse oceano. Deus é amor, né? Lembra aqui o Emmanuel, pensando naquilo que foi colocado pelo próprio João, discípulo. Deus é amor. Esse amor é o clima de todo o universo. Esse clima nos envolve, nós estamos imersos nele como peixes no oceano. Nessa substância, o André então nos informa, original, plasma divino, há um influxo do próprio Senhor Supremo, que é Deus, operam as inteligências divinas a ele agregadas. São os co-criadores em processo de comunhão indescritível. Ou seja, mesmo André, já desencarnado há um certo tempo, tendo conhecimento que ele já tinha, tendo sido médico aqui no planeta, médico inclusive de grande renome, né? André, no plano espiritual, com acesso a escolas muito importantes, ele coloca em processo de comunhão ainda indescritível. Ou seja, essa ligação dos Cristos ao Pai, essa identificação do Filho unigênito ao Pai, é alguma coisa que nós ainda não conseguimos entender. Um dia nós entenderemos, lá no futuro muito, mas muito distante, quando nós atingirmos a nossa perfeição humana. Emmanuel, no A Caminho da Luz, nos fala uma coisa muito importante. Ele nos explica como essas coisas acontecem, como o mundo nasce. Ele vai descrevendo o nascimento da Terra, as atribuições de Jesus, dos seus prepostos, que nada mais eram que cientistas do mundo espiritual, ajudando nesse processo de cocriação. Ele fala, os nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento. Ou seja, para usar uma linguagem mais do nosso dia a dia,
É muita areia para o nosso caminhãozinho. Tá certo? Nós ainda não temos a capacidade de vislumbrar a grandeza de todo esse processo. O que significa cocriação de um mundo e a atribuição da responsabilidade do progresso de bilhões de espíritos, né? Mas sabemos que o fio da luz e da vida estão em suas mãos, ou seja, mãos de Jesus. É Ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. Tudo aquilo que nós temos no mundo, a nossa capacidade de viver nesse mundo, a vida em si, desde os processos biológicos, a própria estruturação do nosso corpo, tudo, absolutamente tudo, vem ou nos liga diretamente a Jesus. No seu coração augusto, ou seja, sagrado, totalmente evoluído, puro, né? E misericordioso, está o verbo do princípio. O Pai atribuiu a ele essa responsabilidade, deu a ele a ação, para que ele então cocriasse. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. E às vezes a gente fala assim, a Terra não tem jeito mesmo não, isso tudo está acontecendo aí, essa crueldade toda, crime, violência, isso não tem jeito. Gente, nós não sabemos de nada, é claro que tem jeito. Se Jesus piscasse um olho nesse sentido, tudo se modificaria, mas não é assim que as coisas se fazem. Jesus, por ser misericordioso, Ele suporta os nossos defeitos e espera o ritmo que nós conseguimos imprimir a esta evolução, até o ponto de separação de joio e trigo. Está perto. Aliás, o processo está acontecendo, né? Dizem os Espíritos que nós já estamos no processo, deixar para trás provas e expiações e entrar no tempo da regeneração. Mas nós não estamos sozinhos nesse processo. Quem conduz sabe muito bem o que está fazendo. Esse mundo está uma bagunça, parece que não tem controle, não tem governo. É óbvio que tem. E tem um controle de um espírito totalmente aperfeiçoado, sem máculas no seu perispírito, né? E integrado ao Pai, que é o Criador de todas as coisas. Então precisamos deixar que o nosso pensamento se envolva com essa ideia para que nós possamos abaixar a nossa ansiedade, tranquilizar um pouco mais os nossos corações. Está tudo, absolutamente tudo sob controle. Rezam as tradições do mundo espiritual. Então aí é Emmanuel falando das aulas que ele mesmo teve como aluno no plano espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, e aí ele não está falando mais só da Terra, está falando da Terra e dos outros 7 planetas. Quando eu estudei, lá no curso primário, chamava-se primário, aprendi que eram 9 planetas. Hoje fui ver, checar essa informação, somos 8. Porque Plutão já não é mais considerado um planeta, porque ele não atende a determinadas necessidades dessa classificação. É um planeta anão. Então, veja, ele está falando do sistema inteiro, ele não está falando só da Terra. Neste sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Jesus faz parte desse conselho de espíritos puros. Então veja, já que somos 8 planetas, vamos supor que Plutão, o 9, também tenha, são pelo menos 9 espíritos totalmente purificados e identificados com o Pai. É o Pai conosco, cuidando de todo o processo do equilíbrio, do desenvolvimento, das necessidades destes 9 planetas, em cujas mãos, né, essa atribuição foi dada pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E nós vamos cair nessa vibração aí de que, está sem controle, não tem governo, não tem jeito não. Gente, pelo amor de Deus, é o Pai Celestial, misericordioso, que nos atende diretamente com relação às nossas necessidades, através de espíritos a ele integrados
em profunda identidade e em profunda aproximação. Né? Mas vamos voltar ao Evangelho de João. Vamos voltar ao texto. Agora é o versículo de número 9. Ali estava a luz verdadeira, tá, voltando a falar sobre o Cristo, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Veja a compreensão que João já tinha de tudo isso, de que Jesus era o grande provedor da evolução de todos nós que passamos pelo planeta. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Veja, João tinha essa compreensão de que o Cristo havia construído o mundo, a pedido do Pai, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele escolheu um povo dentre os 4 que vieram da capela. Era o povo que praticava o monoteísmo, que estava em aliança profunda com Deus. Ele escolheu esse povo que ele havia absorvido lá da capela, certo? Com todo amor e carinho, falou: vou nascer entre vós para mostrar tudo isso. Nasceu entre eles e eles não receberam. Grande parte nem compreendeu, com todos os sinais que ele deixou, né? E foi tudo cumprido, cada item, cada pequeno jota, foi tudo cumprido para que a gente percebesse, ali está o Messias, e não compreendemos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja, aqueles de nós que através do apoio de Jesus começamos a compreender as suas lições, que nada mais são do que o estabelecimento das leis de Deus, nós começamos a nos aproximar do Pai através do Filho. Nós começamos a nos integrar ao Pai. Quem assume um Pai é porque também é filho. Então, o que Jesus faz conosco, poder esse que foi-lhe atribuído por Deus, é garantir condições para que todos nós sejamos efetivamente filhos de Deus, ou seja, que possamos caminhar para esta futura integração que ele, o Cristo, já tinha, pelo menos há 4,5 bilhões de anos. Tá? Os quais, esses que acreditam no nome, ou seja, esses que atendem ao chamado de Jesus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, não é uma coisa do dia a dia, do rame-rame, não. É algo do desenvolvimento espiritual do ser. Isso vem nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Isso vem de Deus. Então, a partir do instante em que nós compreendemos esta lei, assumimos esta lei como norma de vida, automaticamente nós estamos nos integrando ao Criador, nos tornamos efetivamente filhos de Deus. Nós vamos ver isto, mais uma vez, Emmanuel nos explicando lá no A Caminho da Luz. Ele diz assim, olha: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do planeta. Cada planta, cada um de nós, os nossos corpos, esse simples objeto aqui está vitalizado com as energias amorosas do Cristo. A ciência ainda não enxergou isso, né? É o que Emmanuel está falando. Substituíram-lhe a providência, ou seja, tudo aquilo que ele fez com seus prespostos e tem feito na condução do mundo, substituíram pela palavra natureza, em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio. Ele está estabelecendo isso desde o início. Como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Ele não apenas criou o mundo, veio aqui pessoalmente, deu toda a sua mensagem, mostrou como é e falou assim, agora está por conta de vocês. Não, ele continua até que cada um de nós possa colocar a coroa gloriosa do desenvolvimento que nos integra à vida verdadeira, produtiva, onde nós então
não morreremos nunca mais. Como Jesus falou, aquele que me aceita, aquele que aceita essas palavras, mesmo que esteja morto, viverá. Né? Ou seja, é uma entrada no aproveitamento real da vida, não como o sangue e a carne ensinaram, mas como é o influxo espiritual em função das nossas necessidades de seres imortais. Vamos mais. Nós temos necessidade de iluminação, de crescimento espiritual. Quem é a luz do mundo? É Ele. Nós precisamos tanto de paz. Quem é que nos dá paz? Ele falou, eu dou a paz. Mas olha, cuidado, não é como o mundo a dá. É outra coisa, é uma coisa definitiva. Não é a transitoriedade das coisas do mundo, nascidas da carne e do sangue. Estamos sujeitos a quê? A lei da reencarnação para avançar. Uma vida, aí, por mais longa que seja, por exemplo, eu tenho a satisfação de ter um pai que está com 96 anos. Está quase beirando um século. Puxa, seu Correia já viveu bastante. Ainda assim, uma vida só é muito pouco. É muito para a gente, né? Porque a gente conta tudo, aliás, por conta dos ciclos de reencarnação. Né? Então, tudo que passa mais de 100 anos, a gente acha que é muito, né? Nada. Isto é um segundo no relógio da eternidade. Uma vida só não basta e Jesus nos ensinou isso. Ele disse para o doutor da lei, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, nós precisamos ir, voltar, batalhar para, na hora que a terra pular para a terra da regeneração, a gente merecer ficar aqui. Nós estamos numa viagem, a vida é uma viagem, mas não é de turismo, gente, é viagem de trabalho. A gente tem que sair da vida melhor do que entrou. A gente tem que ter reduzido alguns defeitos e adquirido algumas qualidades a mais que a gente não tinha. Esta é a nossa necessidade. Não é diferente disso aquilo que a Léa nos falou no início, na abertura. Terminamos um mês. 1/12 do ano já foi. O que nós já aprendemos? No que é que nós melhoramos? Só ficamos mais gordinhos por causa dos abusos alimentares? Ou nós colocamos um pouco mais de informação e melhores sentimentos no coração? Chegar ao reino de Deus significa integrar-se ao Pai, tornar-se verdadeiramente filho do Pai, né? Esse processo é dirigido e é acompanhado diretamente por Jesus, que nos conhece a todos, nos mínimos detalhes. Nós somos responsabilidades dele. Somos criaturas de Deus, né? Como o Tassiro fala algumas vezes, adoro ver o Tassiro falar isso, ele fala, às vezes a pessoa fala, mas eu sou errado, eu sou uma coisa errada mesmo, nada dá certo. Nós não somos erros, Deus não erra, nós somos acertos de Deus, né? Só que nós precisamos aperfeiçoar. Vamos voltar ao texto de João para mais reflexões. E o Verbo se fez carne, ele vem em carne entre nós. Aceita voltar à matéria densa, o Espírito totalmente divinizado. Vem a este corpo denso, uma matéria ainda endurecida, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí nós pensamos, unigênito significa filho único. Quer dizer que se ele é o filho único, então todos nós não somos filhos? Que história é essa? Vamos ver daqui a pouquinho. João testificou dele, e clamou dizendo, aqui está falando do João o Batista, o precursor. Este era aquele de quem eu dizia, palavras de João Batista, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Foi primeiro do que eu como? Chegou à escala máxima da evolução humana. João Batista era precursor, fez o trabalho de disseminação da verdade para que o amor então se estabelecesse entre nós. Foi todo o trabalho de Jesus, e tem sido e ainda será. Né? Porque Deus é amor, ele está integrado com o Pai, então o trabalho dele sempre é amor. João Batista tinha noção clara de que ele era muito menor do que Jesus. O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu.
E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. João, profeta, portanto médio, tinha a compreensão plena de que ali estava o Messias, o responsável por todo o processo de crescimento da humanidade terrestre. Porque a lei foi dada por Moisés. Os 10 mandamentos estabelecem o que nós precisamos. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E ele completa: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ou seja, no seio de Abraão, totalmente integrado com o Pai, esse o revelou. Nós não temos a capacidade de enxergar a Deus, mas Jesus tem, pela profunda integração. Então ele vem e revela o Pai, mostrando inclusive as necessárias correções de interpretação da lei antiga. Na lei mosaica, se nós olharmos lá, nós vamos ver alguns momentos, parece que existe um Deus cruel, um Deus que comanda exércitos. Jesus vem e chama a Deus de papai, o Deus da misericórdia, o Deus da intimidade, o Deus do cuidado extremo, de que nunca se esquece de nós, porque Deus tudo sabe e está em todos os lugares, inclusive dentro de nós. Livro dos Espíritos, questão 625. Kardec pergunta ao Espírito Verdade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E ele responde simplesmente: Jesus. Jesus é o tipo mais perfeito, ou seja, o espírito mais adiantado que qualquer ser humano aqui da Terra já viu é o Cristo. E aí Kardec aproveita para ajudar a nossa compreensão das coisas e diz o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então a gente fica pensando, até onde dá para eu chegar? Olha para o Cristo. O que seria o máximo de amor? A maneira como Jesus amou. Né? O que é a fraternidade no seu sentido mais profundo? A maneira como Jesus demonstrou. O que é ser caridoso? É fazer o que Jesus fez. Né? Então, a nossa compreensão fica mais clara através desse irmão maior, que não ficou apenas lá tomando conta do processo, mas veio, encarnou-se, sujeitou diretamente a toda a nossa crueldade, a nossa ignorância, a nossa incapacidade de compreensão de quem inclusive era ele, e mostrou para nós: ó, é assim que se faz. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina em que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor. Ah, mas como é que eu sei a lei do Senhor? Veja o que Jesus ensinou. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito divino o animava. Ele integrado com o Pai, palavra dele, palavra de Deus. Né? Então esta compreensão é muito importante para nós. Para começarmos a ter, pelo menos de forma ainda imprecisa, uma noção da grandeza e da importância e do poder que este Espírito possui. Emmanuel, no Consolador, a ele foi perguntado, com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Emmanuel dá um show na resposta. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos da sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Ele é um dentre 8 ou 9 espíritos cuidando de todo o sistema solar. Ele não é qualquer um. É um espírito integrado a Deus. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai, junto de rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. O que ele faz conosco? Cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. O Pai chegou para ele e disse: essas aqui são criaturas, tanto quanto eu criei você, essas são criaturas. Estou atribuindo a você a responsabilidade de conduzir o processo deles de evolução, para que um dia eles possam chegar até onde você chegou.
Essa atribuição é uma atribuição muito importante. Diretor angélico, olha o adjetivo que Emmanuel usa. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Ele veio e habitou entre nós, a despeito da nossa miséria, da nossa ignorância, da nossa incapacidade de compreensão e até mesmo da nossa crueldade em relação a Ele. Na verdade, Ele veio até por causa disso mesmo, por causa das nossas necessidades, né? Vamos voltar ao texto de João. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João volta mais uma vez às palavras de João Batista. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. João mergulhava as pessoas no Rio Jordão. Era o batismo da água, que significava uma iniciação como seu discípulo. Então, este batismo era um batismo daquele que ainda não tinha ido onde Jesus chegou. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, ou seja, ele recebeu uma ordem espiritual para isso. João, como profeta, era médium. Então ele recebeu o influxo mediúnico, né, a informação espiritual daquilo que ele tinha que fazer. E ele foi fazendo. E foi avisado que um dia ele ia ver o Messias. E essa entidade que conversava com João me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então veja, viria alguém muito maior que João que não ia batizar com água, ia batizar com o Espírito Santo, ou seja, ia abrir as nossas possibilidades de trabalho com a mediunidade, de nos ligarmos e servirmos como intérpretes de espíritos já santificados, de espíritos já trabalhando pelo progresso da humanidade e que iriam ser reconhecidos e iriam sensibilizar a mediunidade de muitos. E eu vi, João viu esse fenômeno acontecer, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então ele compreendeu, ele enxergou, ele já tinha sido avisado, e aí ele abre o verbo no sentido aqui da palavra, né? Ele abre o verbo e diz: aí está o Messias. Então veja, é um importante testemunho do precursor João Batista, que claramente diz: ele foi primeiro do que eu, ou seja, ele é muito mais do que eu, né? Comprovação do que havia sido mediunicamente anunciado para ele. Quando você vir que desce um Espírito sobre ele, este é o Messias. Foi isso que ele viu, o fenômeno está descrito lá nos textos evangélicos, né? Vamos pegar um trechinho do Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que o Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, né? Lucas escreve o ato e vai contando, e lá no capítulo 1, ele começa a falar dos primeiros momentos, ou seja, os 40 dias que Jesus, depois de crucificado, já deixando o corpo físico, Jesus estabelece um contato muito intenso com os apóstolos, né? Se deixa ver e até tocar pelos apóstolos, e passa informações muito importantes. Algumas dessas informações nós vamos recordar aqui lendo trechinhos, alguns versículos do capítulo 1. E até o dia em que me foi recebido em cima, ou seja, até o dia em que Jesus foi, em definitivo, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, ou seja, Lucas está dizendo o seguinte: essas foram comunicações mediúnicas, foram fatos mediúnicos, fenômenos mediúnicos produzidos por Jesus no contato direto com os apóstolos, né? Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus deu uma demonstração cabal da imortalidade, é a sua segunda
grande mensagem, a enorme mensagem que ele nos deixa, da imortalidade, continua por mais um mês e alguma coisa, instruindo os apóstolos, mostrando para eles o trabalho a realizar, e Lucas foi testemunha de tudo isso. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados, aqui já são palavras de Jesus, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Lucas está aqui colocando as palavras de Jesus. Jesus está antecipando o fenômeno do Pentecostes. O fenômeno do Pentecostes, onde o Espírito do Senhor se derrama sobre toda a carne, né? Onde a mediunidade se abre, é um verdadeiro curso de educação mediúnica, assim, intenso e rápido, para que os apóstolos então pudessem trabalhar mais facilmente com a mediunidade, que certamente eles já tinham. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ou seja, vocês vão ser envolvidos por Espíritos santificados, preparados para a realização dessa tarefa que não terminou com a minha crucificação. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como a Judéia, Samaria, vejam, os samaritanos eram mal vistos, nem eram vistos mesmo como próximos dos judeus, e até os confins da terra. Então veja, esse trabalho não morre só com os apóstolos. Nós nos perguntamos, a terra inteira já conhece Jesus? Todos os que estão encarnados, será que conhecem? Nós sabemos que não, né? Em todos os lugares a mensagem cristã já chegou? Não. Então esse trabalho ainda está sendo realizada por esta geração, ou por esta raça ariana a que nós pertencemos. O batismo em espírito é muito mais do que o mergulho na água, né? É a iniciação mediúnica, aliás, prática absolutamente comum no cristianismo nascente. Nós pegamos os primeiros anos, os primeiros séculos cristãos, a mediunidade era uma coisa natural, como depois só foi recuperado por exemplo, pelo Espiritismo. Né? Não só pelo Espiritismo, mas o Espiritismo faz isso, volta ao cristianismo primitivo, onde nós nos integramos ao Espírito Santo através da compreensão da mediunidade, coisa que era o dia a dia de todos esses grupos aí, iniciação, educação mediúnica, como já tivemos inclusive a oportunidade de falar aqui quando falamos do Paulo e o seu trabalho. E a condição de filho de Deus? Unigênito é filho único, mas só Jesus é filho de Deus? Não. Claro que todos nós somos criaturas dele, mas a nossa integração definitiva com o Pai vai ser feita quando nós atingimos a nossa perfeição. Jesus já havia atingido. Então Jesus estava identificado com o Pai, reunia todas as expressões do Verbo, tá certo? Ele sabia tudo o que tinha que ser feito por perfeita integração. Nesse sentido, ele é único. Mas não foi isso que o Espírito de Verdade falou com Kardec? Ele é o tipo mais perfeito que apareceu aqui. Então, ele tem uma condição única, ele é o governador do planeta. O mais adiantado, o que serve de exemplo. Então, neste sentido, ele é único, na sua grandeza, com relação ao mundo em que nós vivemos. Se nós pensarmos no sistema solar, ele não é único. Porque no sistema solar tem os outros Cristos dos outros mundos. Aí é um conjunto, aí ele já não seria mais o filho único. Ele seria um dos filhos desta família. Então, por afinidade, por essa ideia, Jesus é o Filho de Deus e aquele que nos ajuda a compreender e a aprender como é que nós vamos nos tornar filhos de Deus em definitivo. Vejam o que Eurípides Barçanufo nos fala em mensagem recebida, não sei se essa foi pelo Chico ou se foi pelo Valdo Vieira, mas ele diz: os talentos medianímicos estiveram incessantes nas mãos de Jesus. Jesus foi o médium dos médiuns, né? O nosso divino mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus. Nós somos batizados em espírito, fazemos a educação mediúnica, alguns de nós conseguem desenvolver explicitamente a habilidade mediúnica, mas nós somos médiuns
de espíritos que estão aqui no nosso entorno. Jesus era o médium de Deus. Ele recebia a mensagem do Pai e transmitia para todos nós. Então, o Filho de Deus, ele habitou entre nós para quê? Para nos ensinar o caminho para chegar mais rapidamente a Deus, para tornarmos-nos verdadeiramente seus filhos, né? E como é que nós fazemos isso? Só para lembrar, 2 dicas. Primeira delas, está lá nas bem-aventuranças, das quais nós falamos aqui da última vez, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles não só que aceitam a paz, mas que já produzem a paz, esses são entendidos como filhos de Deus. E Jesus nos ensinou também no Sermão da Montanha que somos todos filhos de um mesmo Pai, quando ele diz: portanto, orais vós desse modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. No momento em que nós santificamos o nome do Pai, nós nos integramos a Ele como seus filhos, né? Então, este processo, Jesus está nos empurrando, avante, vai, bem-aventurado, está nos empurrando nesse processo para que nós possamos aprender a nos integrar ao Pai. Livro dos Espíritos, questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Essa lei? Essa lei está na consciência. Cada um de nós tem. Puxa vida, então eu tenho um livro dentro de mim? Tenho. Mas será que não tem alguém que me ajuda a ler esse livro? Claro, é Jesus, né? Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? É a pergunta posterior que Kardec faz. Sim, indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São inúmeros benfeitores da humanidade, o maior de todos, Jesus. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Ou seja, Jesus, seus prespostos, conspiram, entre aspas, em nosso favor, em favor do nosso progresso, da nossa felicidade, né? Mais uma vez, Emmanuel, A Caminho da Luz, dá informações importantíssimas. Só lembrando que A Caminho da Luz foi escrito em 1939, pelo menos publicado em 1939, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. A gente nota, inclusive, nas palavras de Emmanuel, em determinado instante, ele que está sentindo que a coisa estava se desenhando da Terceira Guerra Mundial, até uma certa angústia, né? Ele fala de 3 grandes reuniões das comunidades desse sistema solar, dos Cristos, próximos da Terra, para tomar decisões importantes a respeito do nosso planeta. Que reuniões são essas? Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, então, informação que Emmanuel captou no plano espiritual, e a ele foi dada a permissão de transmitir a todos nós. Apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, até 1939, 2 vezes essas comunidades se reuniram. Quando? A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos, os inícios da vida na matéria em ignição do planeta, quando o mundo estava nascendo. 4,5 bilhões de anos, na datação da ciência humana, né? Então, veja, neste instante, essa comunidade solar se reuniu com Cristo e falou: olha, este é o momento, o Pai está atribuindo a você essa responsabilidade. Vai, nós estamos aqui para dar o suporte e trabalharemos em conjunto. A segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. A primeira, quando a terra nasceu; a segunda, quando Jesus veio e pessoalmente o Verbo se fez carne entre nós. Espíritos abnegados e esclarecidos, continua Emmanuel, falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar. Lembrando, está sendo escrito em 1939, da qual Jesus é um dos membros divinos. Ele reafirma,
reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre. Só pode ser uma coisa muito importante, porque a primeira foi quando o mundo nasceu, a segunda quando Jesus veio pessoalmente, essa terceira tem que ser um momento de grande importância para o nosso mundo. Desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Então, estes espíritos estariam para se reunir mais uma vez para decisões importantes a respeito de toda a comunidade terrestre, né? Entre encarnados e desencarnados. Em 1986, o Chico deu entrevista ao Geraldo Lemos Neto, que é o médium lá de Belo Horizonte, e ele fala sobre essa terceira reunião. O Chico fala sobre essa terceira reunião, que seria a admissão na comunidade planetária do Sistema Solar como um mundo em regeneração, ou seja, essa terceira reunião seria a decisão. Agora é a hora em que o ciclo se fecha, o ciclo de evolução se fecha, provas e expiações vão ficar para trás, vamos entrar no tempo da regeneração. O homem, por seu esforço próprio, diz o Chico, inspirado por Emmanuel, conquistou o direito e a possibilidade de viajar até a Lua, fato que se materializou em 20 de julho de 1969. O homem foi lá e pisou na Lua, né? Naquela ocasião, o governador espiritual da Terra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo o apelo de outros seres angelicais de nosso sistema solar, convocaram uma reunião destinada a deliberar sobre o futuro do nosso planeta. Veja, no momento em que nós, seres humanos, já estamos conseguindo pisar em outros astros, ou seja, nós estamos entrando num processo que não é uma globalização, não é só no nosso globo, vamos dizer, é uma sistematização, se é que podemos inventar essa palavra. Ou seja, começamos a nos integrar a todo o sistema, já estamos mandando sondas para Marte, estamos nos aproximando de outros planetas. Há pouco tempo apareceu nos jornais foto da superfície solar. Então, estamos avançando por conta dos nossos desenvolvimentos tecnológicos e, em parte, porque moralmente estamos caminhando devagarzinho, mas estamos. Então, essas concessões são feitas a nós pelo plano espiritual. Tá? Todas as injunções kármicas previstas para acontecerem ao final do século XX foram suspensas. Então, a coisa estava planejada, esse final, os momentos apocalípticos estavam planejados para o final do século XX. Jesus pessoalmente solicitou, por misericórdia, uma moratória, um prazinho a mais para a Terra, a essa comunidade integrada ao pensamento do Pai. Então, todas essas injunções kármicas foram suspensas pela misericórdia dos céus, para que o nosso mundo tivesse uma última chance de progresso moral. Veja, nós estamos aos 48 minutos do segundo tempo. A verdade é nesse ponto que nós estamos, né? Precisamos aproveitar muito essa encarnação. Avanços esperados no mundo de regeneração. O que está por vir? Os mansos e pacíficos que herdarão a terra vão ver o quê? Solução de problemas de ordem social, extinção da pobreza e da fome. Ah, mas vai estar todo mundo igualzinho? Não, somos diferentes uns dos outros, mas pelo menos miséria e fome não vai ter mais. Descoberta de curas por manipulações genéticas nos avanços da medicina, já estamos vendo parte disso. Já estamos falando de nanotecnologia, de robozinhos que vão entrar na nossa célula e vão acabar com problemas que temos lá. Não é que isso está sendo pensado nos livros de ficção científica, isso já está sendo experimentado nos laboratórios da Terra. Descoberta de, amplo acesso à informação e cultura. Hoje a gente acessa tudo com o celular na mão. A gente acessa um monte de informação, tudo de música, tudo de teatro. A gente está acessando praticamente tudo com facilidade. Comunicação é uma coisa simples, fácil. Está ficando até barata, por incrível que pareça, né?
uma gloriosa fase de espiritualização e de beleza. Então, nós estamos iniciando esse momento da regeneração. Vamos aproveitar e vamos nos tornar mansos e pacíficos. Mais do que isso, vamos nos tornar pacificadores para sermos identificados como filhos de Deus e nos integrarmos nesse processo. Bezerra de Menezes, em mensagens recentes ditadas através do Divaldo Franco, em reuniões no Brasil, confederação, da Federação Espírita Brasileira, pelo menos uma reunião anual tem, normalmente Bezerra de Menezes vem através da mediunidade de Divaldo e fala. Em novembro de 2010, ele deixa uma mensagem muito importante para nós, aqui apenas 2 parágrafos. Por outro lado, os nobres promotores do progresso de todos os tempos passados também se reencarnam nesta hora para acelerar as conquistas, não só da inteligência e da tecnologia de ponta, mas também dos valores morais e espirituais. E nós vamos falar que não tem jeito. Espíritos de um galardão, espíritos pacificadores, espíritos já integrados à vontade de Jesus e, portanto, à vontade do Pai, estão reencarnando em profusão no orbe terrestre para ajudar nessa virada. Reencarnar-se, aí ele chama e puxa nossas orelhas, reencarnar-se para contribuir em favor da nossa era, e não ficarmos dizendo, não tem jeito, não tem governo, puxa, é muito crime. Gente, pelo amor de Deus, o processo está aí, ele está acontecendo, vamos dentro da pequenez das nossas possibilidades, vamos fazer alguma coisa para contribuir, no mínimo é o seguinte, não vamos atrapalhar, E vejam essa agora, fresquinha, olha, mensagem de novembro de 2019 de Bezerra de Menezes. Estais sob cuidados especiais, não só de Ismael, aí ele está falando para nós brasileiros, porque Ismael é o anjo tutelar do Brasil, mas de toda a equipe que zela pelo planeta neste momento decisivo, um dos mais graves da história da Terra, o grande salto para a era da felicidade. Ou seja, nós estamos num momento especialíssimo. Nós somos muito felizes por estarmos vivendo tudo isto. Vamos aumentar a nossa esperança, a nossa gratidão a Deus, por ainda termos merecido pelo menos mais essa encarnação no planeta, para, de alguma forma, aproveitarmos essa transição. O próprio Divaldo, certa vez em conversa, uma mensagem que ele dá, ou numa conversa, numa entrevista, não me lembro bem, ele diz que, por exemplo, por volta de 2015, Joana de Ângeles estaria encarnando na Terra. Veja, Joana de Ângeles hoje é uma menininha de 5 anos, preparadinha para quê? Para fazer o grande trabalho. O Chico confirmou que Emmanuel estaria reencarnado desde o ano 2000, aqui no estado de São Paulo, numa família espírita, preparadíssimo para o desenvolvimento de um enorme trabalho na área de educação. Nós estamos falando do Emmanuel, esse Emmanuel, protetor espiritual de todo o trabalho do Chico, que complementa toda a codificação. Emmanuel hoje tem 20 anos, é um jovem, provavelmente universitário, se preparando para este grande salto em favor de todos nós. E nós vamos dizer que estamos sozinhos, que não tem jeito, que a coisa está complicada. Nós estamos num momento de enorme felicidade. Vamos estar em júbilo por estarmos vivendo tudo isso, com uma enorme gratidão ao Pai. E, sobretudo, a Jesus, esse irmão maior, que com toda a sua integração com o Pai, Ele, Verbo, se fez carne e veio até nós para dizer como é que nós devemos trabalhar em favor da nossa própria felicidade. Agradeçamos a Jesus, agradecemos por todo o apoio, agradecemos por estarmos aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.